placenta prévia e hemorragia, uma jovem livrada do sangramento após oração. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim uma sombra de preocupação já começava a se formar. Eu tinha 24 anos, casada havia pouco mais de um ano, e a notícia da gravidez havia sido recebida com uma alegria que só quem espera um filho pode entender. Meu marido e eu oramos juntos naquela noite, agradecendo a Deus por aquela bênção. Tudo parecia percorrer um caminho natural, até que no 4º mês de gestação, algo começou a mudar. Os primeiros sinais vieram sem aviso. Um dia, depois de um culto na congregação, senti um leve desconforto na barriga, como se algo não estivesse bem. Não era dor, mas uma pressão estranha, como se algo dentro de mim estivesse fora do lugar. Ignorei, achando que poderia ser apenas o cansaço ou a ansiedade de ser mãe pela primeira vez. Mas na manhã seguinte, ao me levantar, senti um líquido quente escorrendo pelas pernas. Corri para o banheiro e vi, era sangue. Não muito, mas o suficiente para me assustar. Chamei meu marido, que ainda se preparava para o trabalho. Seu rosto mudou quando viu o que acontecia. Sem perder tempo, ele me levou ao médico. O caminho até o consultório pareceu uma eternidade. Eu orava em silêncio, com as mãos trêmulas sobre a barriga, pedindo a Deus que protegesse meu bebê. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas tu sabes. Por favor, não deixes que nada de mal aconteça ao meu filho. Meu marido, ao meu lado, apertava minha mão com força, também em oração. O médico, depois de me examinar, deu o diagnóstico: placenta prévia. Ele explicou que a placenta, em vez de estar fixada na parte superior do útero como deveria, estava cobrindo o colo, bloqueando a saída do bebê. E pior, havia vasos sanguíneos muito frágeis naquela região, o que poderia causar hemorragias graves a qualquer momento. Você precisa de repouso absoluto, ele disse, com uma seriedade que me gelou o sangue. Qualquer esforço, qualquer movimento brusco, pode provocar um sangramento mais forte. E se isso acontecer, pode ser risco de vida para você e para o bebê. Saímos do consultório em silêncio. Meu marido tentou me consolar, mas eu só conseguia pensar nas palavras do médico: risco de vida. Como uma jovem saudável, sem nenhum histórico de problemas, podia estar passando por isso? Por que Deus permitia que eu e meu filho estivéssemos em perigo? As dúvidas me atormentavam, mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia: confia no Senhor. Nos dias que se seguiram, a vida mudou completamente. Não podia mais fazer as tarefas de casa, nem subir escadas, nem sequer me levantar sem ajuda. Ficava deitada o tempo todo, com a barriga para cima, como o médico havia orientado. Meu marido assumiu tudo: cozinhar, lavar, limpar, trabalhar e ainda cuidar de mim. Ele nunca reclamou, mas eu via o cansaço em seus olhos. Às vezes, à noite, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava por nós dois. Suas palavras eram simples, mas cheias de fé: Pai, tu és o nosso médico. Sabemos que nada acontece sem a tua permissão. Te pedimos, por amor de Jesus, que protejas nossa criança e dá forças à minha esposa. Mas os dias não eram fáceis. O medo era constante. Toda vez que ia ao banheiro, olhava com apreensão, temendo ver mais sangue. E infelizmente isso acontecia. Pequenos sangramentos como avisos de que algo pior poderia vir. Uma vez acordei no meio da noite com uma dor aguda e ao me levantar, senti o sangue escorrendo. Gritei pelo meu marido, que acordou assustado. Mais uma vez, fomos ao hospital. Dessa vez, o médico foi direto: se o sangramento não parar, vamos ter que fazer uma cesárea de emergência, mesmo com o bebê ainda pequeno. As chances de sobrevivência seriam baixas. Aquelas palavras foram como uma facada. Como poderia meu filho, que eu nem tinha visto ainda, estar em tão grande perigo? Naquela noite, no quarto do hospital, chorei como nunca. Meu marido me abraçou, e juntos oramos com lágrimas. Senhor, tu disseste que os filhos são herança do Senhor. Este bebê é teu, não nosso. Mas te pedimos por misericórdia que o guardes. Se for da tua vontade, cura esta placenta, faz com que ela se mova para o lugar certo. Nós confiamos em ti mesmo sem entender. Os dias no hospital foram de angústia. Os enfermeiros vinham medir minha pressão, verificar o batimento do bebê, e cada vez que o monitor apitava, meu coração parava. Mas mesmo ali Deus não nos deixou sozinhos. Uma irmã da congregação, ao saber da nossa situação, veio nos visitar. Ela trouxe consigo outras irmãs, e juntas oraram por mim, impuseram as mãos sobre minha barriga e clamaram a Deus com uma fé que me fortaleceu. O Senhor é o nosso refúgio, disse uma delas. Ele ouve a oração dos justos. Uma semana se passou, e milagrosamente o sangramento parou. Os médicos ficaram surpresos. Às vezes a placenta pode se deslocar sozinha, disse um deles, mas eu sabia que não era às vezes. Era a mão de Deus agindo.
Fui liberada para ir para casa, mas ainda com repouso absoluto. Os meses seguintes foram de muita cautela. Toda vez que sentia uma pontada, uma pressão, meu coração acelerava. Mas aprendemos a confiar, dia após dia. Chegou o 8º mês. O médico marcou uma nova ultrassom para verificar a posição da placenta. Meu marido e eu fomos com o coração na mão. Se ela ainda estivesse cobrindo o colo, a cesárea seria inevitável, e o risco de hemorragia durante o parto continuaria alto. Mas quando o médico olhou para a tela, seu rosto se iluminou. A placenta se moveu. Está no lugar certo agora. Vocês podem ter um parto normal se tudo correr bem. Não conseguimos segurar as lágrimas. Era a confirmação de que Deus havia ouvido nossas orações. Nos dias que antecederam o parto, a gratidão enchia nosso coração. Não importava mais o medo, porque sabíamos que estávamos nas mãos do Pai. Finalmente chegou o grande dia. As contrações começaram de madrugada. Meu marido me levou ao hospital, e enquanto eu era preparada para o parto, ele orava ao meu lado. Senhor, agora é a hora. Te pedimos que tudo corra bem, que não haja complicações. Que este bebê nasça com saúde para a tua glória. As horas passaram e, apesar da dor, uma paz indescritível me envolvia. Sabia que não estava sozinha. Quando finalmente ouvi o choro do meu filho, foi como se o céu se abrisse. O médico colocou em meus braços e ali pela primeira vez vi o rosto daquele que havia sido objeto de tantas orações. Meu marido chorava ao meu lado, agradecendo a Deus. Não houve hemorragia, não houve complicações. Tudo havia corrido como o Senhor permitirá, perfeitamente. Hoje, quando olho para meu filho, já crescido e saudável, não consigo conter a gratidão. Aqueles meses de medo, de dor, de incerteza, foram usados por Deus para nos ensinar a confiar nele de uma maneira que nunca havíamos experimentado antes. Aprendemos que mesmo quando o caminho parece escuro, ele está no controle. Que mesmo quando os médicos dizem que não há esperança, para Deus tudo é possível. Muitas vezes na congregação, quando alguém passa por uma prova, lembro dessa experiência e digo: irmão, não desanime. Deus ouve, Deus responde. Pode não ser do jeito que a gente espera, pode não ser no tempo que a gente quer, mas Ele nunca nos abandona. A placenta prévia, os sangramentos, o medo constante, tudo isso ficou para trás. O que ficou foi a certeza de que, quando clamamos a Deus com um coração sincero, Ele age. Não por nosso merecimento, mas por sua grande misericórdia. Que este relato sirva de encorajamento a todos que estão passando por lutas que parecem não ter saída. Deus é fiel. Ele não muda. E quando menos esperamos, Ele mostra seu poder, não para nossa glória, mas para que possamos testemunhar. Grande é o Senhor, e digno de todo o nosso louvor.